mais conhecidas, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, tá certo? Nessas duas condições, a regra profissional resolve. Por quê? Porque ele diz que se essas duas funções, primeiro elas têm que ser derivadas. Se eu chegar numa derivada que não existe, não vai servir para nada. Elas têm que ser deriváveis e essa derivação eu vou pegar sempre um intervalo qualquer, tá certo? Nesse ponto, que é o limite da variável, que é o ponto A, que pertence a esse intervalo, ou seja, se eu estou pegando um intervalo de 0 a 5 e o A está tendendo a 3, logo o A está tendendo ao número do intervalo, tá certo? Tem que ter cuidado com esses detalhes. E eu tenho uma função, que é a função g' de x, que é a de baixo. Não der zero, por quê? Porque senão vou cair uma indeterminação, tá certo? Dá 5 sobre 0, não vai me resolver isso, tá certo? Então, a g de x, a derivada, eu já estou derivando para achar a resposta. E aí o limite dela deu zero, não vai resolver, né? Ela não pode dar zero. Nesse caso, ela não dá zero. O x está tendendo a A. Esse A faz parte do intervalo que eu estou calculando. Eu posso aplicar essas duas condições e sair da indeterminação. As duas condições são: a primeira, o limite de f de x é igual a g de x. Por exemplo, quando dá 3, outro também dá 3. Ou então, quando dá uma indeterminação que é igual a outra. Certo? Aí eu derivo as duas e acho o quociente entre as duas derivadas. E acho que a partir desse momento eu consigo calcular o limite. Eu não consigo dela originariamente, mas consigo achar o limite dela depois derivada. Dá um L qualquer, 5. Então, a derivada do quociente dela deu 5. Opa, ficou bom. Da derivada eu consigo, dela eu não consegui porque deu 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Aí a gente vai fazer aquele monte de artifício, lembra? Pro hospital não, ele vai direto. Se a derivada deu L, o quociente da derivada deu L, então a derivada do quociente dela também é L. Ajuda muito isso. Eu tenho ela, divido por outra função, e aí quando eu calculo o limite, deu uma indeterminação. Ou então a própria função já é um quociente uma com a outra. Aí eu pego elas em separado. Deu uma logo dependendo lá em cima, outra uma coisa bem doida aqui embaixo. Quando eu vou calcular o limite, dá 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Poxa, aí tem aqueles artifícios, substituição de variável, que levou um monte de coisa lá. Mas aí, se me for permitido calcular para o hospital, por essas condições, eu já vou avisar o conceito. Eu pego, derivo e vejo se, a partir do derivado, eu consigo achar o limite e saio da indefinição. Se eu sair da indefinição e eu dar com essa condição obedecida, eu digo que a função delas duas, o quociente delas duas também é o L que eu calculei para as derivadas. Certo? Essa é a primeira, entenderam? F de x igual a qualquer x2. Sei lá. G de x igual a x3. Aí x tendendo a 0 sobre 0. Não acho. Aí x2 a derivada é 2x. x3 a derivada é 2x2. Aí divido uma pela outra pela derivada. Aí x igual a 0. Se deu certo, se g de x deu 0, aí não vai dar. Aí quer dizer, ali você tem que usar. Aí eu derivo e acho a derivada das duas. E aí, se eu resolver o problema, ou seja, não cair outra determinação, indefinição, eu digo que a primeira é igual ao L que eu achei. Essa é a primeira condição. A segunda, aqui, repete a mesma condição. Os limites têm que dar a mesma coisa, e uma separada da outra. Primeiro eu separo as duas, e vejo se o limite dá a mesma coisa. Por exemplo, aqui no caso infinito, todas as duas dão infinito, tá certo? E agora só que quando eu derivo, aí eu saio da indefinição. Dá um L, normal. Então eu posso dizer que a derivada das duas é igual à derivada. Aliás, o limite das duas é igual ao limite das suas derivadas, que é o L que eu achei. Certo? Entenderam? 5 minutos na rua, pode dizer para você, pode só. Faz um exemplo, hein? Exemplo bem rápido de fixar. Dá um exemplo com número, sem letra aí, professor. Essa aqui, ó, exemplo. Quando o x tende a 0, você tiraria 0.
É só se der indeterminação que ela serve? Se der aquelas duas definições e se ela for derivável. Porque eu posso ter uma função que quando eu derivar eu não consigo achar derivada. Certo. Eu não consigo. Aí como é que eu vou calcular a derivação? Nem a derivada. Mais um exemplo rápido. Exemplo 2. Interessa por isso. Limite x2 mais x menos 6, x2 menos 3x mais 2 menos x vamos lá. X tendendo a 2 mais 4 mais 2 menos 6. 4 mais 2, 6 menos 6. 2 ao quadrado 4 mais 2, 6 menos 6. Certo? Então caiu na definição. E a derivada? A derivada de x2 é 2x. A derivada de x é 1. A derivada de 6 é 0. x2 é 2x menos 3. X tendendo a 2. E agora dá 4 mais 1, 5. 4 menos 3. Menos 1. 4 menos 3. Ah. Agora, deu um limite, derivei, consegui derivar, antes eu tinha uma indefinição. E aí, o limite da derivada é 5, logo o limite da inicial também é 5. Onde já saiu do livro, vocês começaram a brincar? A página é 308, para o assunto inicial.